Que nos dias atuais existe toda uma legislação para defender crianças e adolescentes, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é que durante as grandes navegações, crianças e adolescentes passavam o maior perrengue nas embarcações. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal História e Tu. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos meninos que serviam nas embarcações portuguesas durante a expansão marítima. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. Os portugueses chegaram nas terras brasileiras em 1500, mas só efetivaram a colonização a partir de 1530. No entanto, poucos sabem que, além de muitos homens e poucas mulheres que se aventuraram rumo à terra de Santa Cruz nas embarcações lusitanas do século XVI, crianças também estiveram presentes na epopeia marítima. As crianças subiam a bordo somente na condição de grumetes ou pajes, como órfãos do rei enviados ao Brasil para se casarem com os súditos da coroa, ou como passageiros embarcados em companhia dos pais ou de algum parente. A viagem era difícil, com condições insalubres, com pouca alimentação e constantes perigos, e as crianças ainda eram os alvos preferidos de malfeitores a bordo. Mas vamos por partes. Os povos latinos sempre foram vistos como mais afetuosos com suas crianças, mas no século XVI, os portugueses não eram tão afetuosos assim com seus pequenos. Muito disso se devia à baixa expectativa de vida, que entre os séculos XIV e XVIII ficava em 50%, ou seja, cerca da metade dos nascidos vivos morria antes de completar 7 anos. Isto fazia com que as crianças fossem consideradas como pouco mais que animais, cuja força de trabalho deveria ser aproveitada ao máximo enquanto durassem suas curtas vidas. Provavelmente, era esse sentimento de desvalorização da vida infantil que incentivava a coroa a recrutar mão de obra entre as famílias pobres das áreas urbanas. As crianças da zona rural eram poupadas, pois eram necessárias no trabalho agrícola. A falta de mão de obra adulta fazia com que a coroa recorresse aos órfãos desabrigados e pedintes. Nesse meio, selecionavam-se meninos entre 9 e 16 anos, e não raras vezes com menor idade. Eles serviriam como grumetes nas embarcações lusitanas. Grumete era a graduação mais inferior da marinha, digamos assim. Os pais viam com bons olhos esse recrutamento. Para eles representava um bom negócio e uma boca a menos para alimentar. E nem temiam para a alta taxa de mortalidade a bordo dos navios, algo em torno de 39% dos embarcados. Para eles, tanto faz, a chance de morrer em terra e mar era quase igual. Outro método de recrutamento dos grumetes para servirem a bordo das embarcações portuguesas era o rapto de crianças judias arrancadas à força de seus pais. Nas embarcações do século XVI, a média de criança ficava em torno de 18%. Em uma embarcação com 150 tripulantes, 27 eram crianças servindo como grumetes. A partir do século XVII, os grumetes chegaram a ser metade dos tripulantes. Muitos adultos fugiam do serviço ao mar, e os portugueses optaram pela utilização de crianças. Apesar de não passarem de adolescentes, os grumetes realizavam a bordo todas as tarefas que normalmente seriam desempenhadas por um homem. Além disso, recebiam soldo, contudo, era menos da metade do que o marujo recebia. E além disso, esses jovens sofriam inúmeros maus-tratos. De todos os embarcados, os grumetes eram os que tinham as piores condições de vida. Eles tinham que ficar em um pequeno espaço de pouco mais de 50 centímetros quadrados nas embarcações que serviam na carreira da Índia, e um espaço talvez um pouco maior na carreira do Brasil. Essas penosas viagens para a Índia duravam em torno de 1 ano, e para o Brasil, entre 4 e 3 meses. Eles enfrentavam essas longas travessias marítimas nas piores acomodações. Enquanto cada marujo tinha ao menos direito a uma cama de viagem e um baú para guardar seus pertences, os grumetes eram alojados no convés, ficando expostos ao sol e à chuva e vindo a falecer. Às vezes eles morriam vítimas de pneumonia ou queimaduras do sol. Condicionados ao mesmo tratamento dos tripulantes adultos, os grumetes tinham direito a uma ração de 1,5 libras de biscoito por dia, um pote de água, uma arroba de carne salgada por mês e alguns peixes secos, além de cebolas e manteiga.
Isso é, até quando durasse os estoques, depois era só biscoito e água, e quando acabava isso daí era barata voa, cada um pegava o que tinha. Visando enriquecer a dieta a bordo, os tripulantes tinham permissão para tentar pescar, mas estando sempre sobrecarregados pelos trabalhos diários e vigiados de perto pelo contramestre, não sobrava tempo para que os grumetes tentassem desta forma melhorar suas refeições. Assim, recorrer a muitos ratos e baratas a bordo era o que sobrava. Percebam que o Ratatouille aí não era o chefe, era o prato principal. Tá, eu tento fazer piada, eu tento ser engraçado, mas não, bora continuar. Chega de bobajada, vamos para o assunto sério aqui. Entregues a um cotidiano difícil e cheio de privações, os grumetes viam-se obrigados a abandonar rapidamente o universo infantil para enfrentar a realidade de uma vida adulta. Muitos grumetes eram sodomizados por marujos inescrupulosos. Relatos de viajantes estrangeiros que passaram por Portugal no século XVIII dão conta de que o abuso sexual às crianças era muito comum, e as denúncias eram pouco comum, até porque dificilmente haveria punição. Aqueles que conseguiam se livrar das privações, da falta de comida e dos abusos sexuais tinham chances de conseguirem uma ascensão social. Há relatos de que alguns grumetes chegaram a navegar algumas naus, após os capitães ficarem doentes ou morrerem. Diferentemente dos grumetes, embora na mesma faixa etária ou talvez um pouco mais jovens, as crianças embarcadas como pajens da nobreza tinham um cotidiano um pouco menos árduo. E também tinham mais chances de alcançar os melhores cargos da marinha, sobretudo servindo a algum oficial da embarcação. Alguns estudos indicam que a tripulação de pajem a bordo ficava em torno de 3,8%, ou seja, de 150 indivíduos, 5 ou 6 eram pajens. Para eles, eram confiadas as tarefas bem mais leves e menos arriscadas do que as impostas aos grumetes, tais como servir à mesa dos oficiais, arrumar-lhe os camarotes e as camas e providenciar tudo que estivesse relacionado ao conforto dos oficiais da nau. De acordo com o soldo pago aos pajens, é perceptível que na hierarquia marítima esses eram considerados superiores aos grumetes. Seu soldo era um pouco maior do que o dos meninos, mas menos do que o dos marinheiros. A proximidade junto aos oficiais lhes garantia alguma proteção. Mesmo assim, eles corriam riscos de serem abusados sexualmente. A maioria dos pajens provinham dos setores médios urbanos, de famílias protegidas pela nobreza ou de famílias de baixa nobreza. E para essas famílias, inserir seu filho no contexto de expansão ultramarina como pajem era a forma mais eficaz de ascensão social. Em algumas circunstâncias, os oficiais faziam embarcar seus próprios parentes como pajens, com a função básica de aprendiz. E por último, nós temos os órfãos do rei. Dada a falta de mulheres brancas nas possessões portuguesas, a coroa procurou reunir meninas pobres de 14 a 30 anos nos orfanatos de Lisboa e Porto. O objetivo era enviá-las à Índia. No Brasil, a prática de amanhecer-se com as nativas suavizava o problema da constituição de famílias. Naquela época, eram consideradas como órfãos até mesmo as meninas que tinham apenas o pai falecido. Assim, podemos supor que existia uma espécie de sequestro de meninas pobres, principalmente menores de 16 anos em Portugal. Tendo em vista evitar os abusos sexuais das órfãos a bordo, sobretudo porque estas estavam destinadas ao matrimônio, alguns religiosos tomavam sua guarda, principalmente quando tratava-se de meninas de 16 anos. Além dessas crianças já citadas no vídeo, ainda tinha aquelas embarcadas na companhia dos pais ou parentes, que pagavam por sua passagem. As privações que elas passavam eram quase as mesmas. Como as doenças eram comuns tanto entre os tripulantes como entre os passageiros, situação essa que era agravada pela inanição generalizada a bordo, podem ter sido as crianças as primeiras a serem atingidas pelo escorbuto, e também pelas doenças incubadas na Europa e disseminadas em alto mar. Sarampo e cachumba eram as mais frequentes. As crianças eram as primeiras vítimas de tantas mazelas. Aos pais, nem os corpos restavam, pois estes eram sepultados no mar ou devorados pelos muitos tubarões que sempre seguiam as naus em busca dos cadáveres que dia a dia eram atirados do navio ou daqueles que caíam acidentalmente ao mar. As crianças também eram as primeiras vítimas dos ataques dos piratas, sendo capturadas por serem mais frágeis. Nos naufrágios, elas também não tinham muita chance de sobrevivência. Em uma época em que meninas de 15 anos eram consideradas aptas para casar e meninos de 9 anos plenamente capacitados para o trabalho pesado, o cotidiano infantil a bordo das embarcações portuguesas era extremamente penoso para os pequeninos. Os meninos não eram homens, mas eram tratados como tal.
As meninas não eram mulheres, mas eram cobiçadas a bordo como se o fossem. Além disso, as condições a bordo ceifavam muitas vidas das crianças. Segundo Fábio Pestana Ramos, a história do cotidiano infantil a bordo das embarcações portuguesas quentistas foi, de fato, uma história de tragédias pessoais e coletivas. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Esses dias estava dando aula de expansão marítima, que é um tema que particularmente eu gosto, e decidi refazer esse vídeo. Agora com áudio muito melhor e uma edição mais caprichada. Comente aí se você gostou e não esquece do like. Comenta aí também que outra época você quer saber como era a vida das crianças e dos adolescentes, que aí eu vou pesquisar aqui e ver se dá para fazer. Fechou? Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!